nós aqui dentro aqui entendemos qual foi a colocação do Tite. Eu acho que isso é importante. Isso vem desde no começo do campeonato, agora já vinha à tona, já vinha para se entender quais são os caminhos que serão trilhados. Deixar claro que o próprio calendário impõe algumas situações, né? Esse calendário irresponsável em que o Flamengo precisa se submeter, ele impõe algumas situações. Um calendário em que nós vamos jogar 9 jogos numa data FIFA, em que nós teremos aí 6, 7 jogadores fora, não estando à disposição. A parte da geografia, o Brasil é um país continental, a própria competição internacional que a gente disputa, que é a Libertadores da América. Então, tem muita coisa que algumas coisas vão se impondo, né? Vão se impondo e vão expondo. Um ponto também em que a gente tem que ser, eu preciso ser recorrente falando, é que muitas coisas a ciência vai falar, né? A ciência vai falar. A parte de fisiologia, a parte de fisioterapia, o departamento médico. São situações em que também dão o nosso norte em relação ao que se pode e o que se não pode em determinados jogos. Lógico que aqui o Flamengo quer ganhar e disputar, o Flamengo quer disputar sempre da melhor maneira e ganhar sempre o que for disputar, mas nós faremos e ganharemos o que for possível. Existe uma determinação, um pedido evidente do presidente Rodolfo Landim, que é o presidente do clube, quem manda, em que todas as competições sejam disputadas para ganhar. É isso que será feito, mas, claro, dentro da análise, mais uma vez, da ciência, né? A ciência em que nós temos aqui uns departamentos que foram investidos milhões, temos praticamente um laboratório aqui dentro exatamente para isso. Para o torcedor, para o grande torcedor que nos acompanha no dia a dia, até os treinamentos, eles são todos eles monitorados por GPS, nós sabemos de todas as variáveis possíveis dessa situação em relação ao que está treinando, ou o que está treinando pouco ou muito, se precisa treinar ainda mais. Enfim, então a gente tem um departamento aqui que nos dará muita ênfase, nos dará muito o norte do que vai fazer. E eu tenho certeza absoluta que o Tite falou em relação desta maneira aí, dessa maneira que eu estou colocando aqui. Talvez na hora ali, depois de um jogo, não tenha tanto tempo para responder, você precisa responder para um jornalista, na sequência tem outros jornalistas que não têm o mesmo tempo que eu tenho aqui para dar essa explicação um pouco mais ampla, então eu tenho certeza absoluta que foi em cima disso. E também te respondendo, não tive tempo, nós não tivemos tempo ainda de abordar, de falar desse tema. Só complementando um pouco aí, e desculpa se for redundante, em relação ao que o Marcos falou, como ele disse, assim, são cerca de 80 jogos aí na temporada. É humanamente impossível para qualquer atleta de futebol jogar os 80 jogos no seu mais alto nível de rendimento, quiçá sem se lesionar. Então, se colocar um atleta para jogar os 80 jogos da temporada, o risco que você impõe ao atleta de que ele se lesione, cause prejuízo à saúde dele, ao clube e ao torcedor, é enorme. Com todos esses recursos aí que o Marcos colocou à luz de todos, é o que vai se fazer para fazer essa gestão do calendário. O Flamengo investiu para ter um elenco robusto,
com disputa em todas as posições. O ambiente competitivo no Brasil é cada vez mais acirrado. Você tem clubes que têm folha de pagamento similares à do Flamengo. Do que eu me lembro aqui, Inter, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, não me lembro se mais algum. Esses times têm folha de pagamento nos níveis ou até maiores que a folha de pagamento do Flamengo, que é um indicador de quão competitivos eles são. Não é só o recurso financeiro que é o que traz a competitividade, mas é um indicador. Então, você tem um calendário, você tem, como o Marcos disse, os 9 jogos da Copa América, que o Flamengo vai jogar desfalcado de 4, 5, 6, 7, 8 jogadores no seu elenco. E essa escolha de priorizar a Copa do Brasil, quem fez foi a CBF, não foi o Flamengo. O Flamengo, em toda competição que entra para disputar e ser campeão. Acho eu que a CBF fez uma escolha não esportiva, mas uma escolha com um olhar comercial, que acho que é uma competição que a CBF deve lucrar depois de distribuir premiação, logística, etc., ela deve lucrar uns 200, 300 milhões de reais ali, que deve sobrar no caixa da CBF. A escolha deve ter sido por causa disso. Isso é uma dedução minha, mas pode ser, pode não ser, porque, do ponto de vista esportivo, não faz sentido você tirar todos os atletas de seleção, que no Campeonato Brasileiro devem ser 40 dos clubes, e desprestigiar o campeonato, como a gente prometeu aqui, é a última vez que a gente vai tocar nesse tema antes do campeonato começar, mas a CBF rompeu um princípio que ela tinha e sempre defendeu, que era da isonomia esportiva, quando fez essa escolha. O Campeonato Brasileiro não tem isonomia esportiva, ele é mais difícil para os clubes que têm e desequilibrado para os clubes que têm seus atletas convocados para as seleções. Mas, voltando aqui, o Flamengo ele entra em todas as competições para ganhar. O calendário impõe, de acordo com a ciência, de acordo com o planejamento, determinadas escolhas. O Flamengo não vai deixar que o calendário escolha pelo Flamengo, que o calendário lesione atleta, com o Flamengo agindo de forma irresponsável. O Flamengo vai usar todos os recursos que tem para tomar as decisões de acordo com o que o calendário impõe. Vou dar um exemplo para vocês do que eu estou querendo dizer. E que eu acho que foi isso que o Tite comentou ali, e ele deixou claro. A gente deixou muito claro, desde o presidente, o Marcos, eu, que o estadual era de fundamental importância para o Flamengo. Uma competição que a gente disputa. Nos 6 anos da gestão do presidente Rodolfo Landim, o Flamengo chegou na final em todos os anos, ganhou 4 dos 6 estaduais, e era fundamental que tivessem todos focados aí nessas finais. O Flamengo jogou num sábado com o Nova Iguaçu, primeiro jogo da final. O Flamengo ganhou de 3-0. Do ponto de vista físico, o mental não precisa dizer, porque é uma final. A demanda mental de um jogo desse, de concentração ao longo da semana no próprio jogo, é absurda. Do ponto de vista físico, e que mostra o foco de todos, foi o jogo de maior demanda do grupo como um todo, de várias métricas. Vários atletas bateram recordes pessoais ali do ponto de vista físico nesse jogo. No dia seguinte, eles tiveram que se apresentar cedo aqui no CT, fizeram uma refeição rápida, foram para o aeroporto, viajamos todos para a Colômbia, uma viagem de 6 horas, né? 6 horas. Viagem de 6 horas, acho que de porta a porta entre 10 e 11 horas. Isso. E 2 dias depois, o time estava jogando a 2.600, 2.700 metros de altitude, um jogo de estreia na Libertadores, duríssimo. Ninguém pode achar em sã consciência que, com uma viagem de 11 horas de porta a porta, indo do nível do mar, numa determinada temperatura, depois de um jogo da maior demanda física e mental, desgaste que a gente tem aqui na temporada, que os jogadores vão render, todos eles, o máximo possível nesse jogo, sem tempo para descansar, sem tempo para treinar, sem tempo para preparar o jogo, com uma viagem dessa no meio. Então, determinadas decisões têm que ser tomadas à luz da ciência, da parte técnica, tática, física, mental, com o que o treinador tem e todo o staff aqui, o clube oferece, e também
determinadas questões que não têm a ver com relação de jogo, com escalação, com tática, etc., compartilhadas com a direção, para que se tome determinadas decisões. Sendo bem claro assim e indo direto, detalhando um pouquinho mais, é isso. E, de novo, para terminar, o calendário não vai tomar decisão pelo Flamengo. O Flamengo vai tomar as decisões que tiver que tomar para preservar a saúde dos atletas e extrair o maior rendimento possível do grupo. Em 2019, isso é número, tá? Isso não é chute, não é nada. Eu não estou dizendo que ele não repetiu o time, mas se você pegar o time de domingo para quarta, de quarta para domingo, sempre o time do jogo seguinte contra o anterior, acho que ele não repetiu praticamente nenhum. Em média, ele trocava 3 a 4 jogadores por partida. No jogo contra o Grêmio, na terça, antes da final da Libertadores, ele trocou 9 jogadores e deixou os 9 do Rio de Janeiro preparando para a final da Libertadores. Rogério Ceni também era entre 3 e 4 jogadores ali. Renato, acho que por volta disso também. O Dorival já era em torno de 7. Tá? Então, cada um tem uma estratégia. É óbvio que o que a gente procura fazer é montar um elenco que tenha capacidade de enfrentar os desafios da temporada, de acordo com o calendário. O Flamengo entra para disputar todos os títulos, mas o que o Tite colocou e o que a gente coloca é humanamente impossível. O que o imaginário popular, como você disse, coloca, que é sempre o mesmo time, isso não acontece, porque não tem ser humano que aguente jogar 80 jogos na temporada sem que o seu rendimento caia ou ele se lesione. Vocês podem ver, se eu tiver, eu posso estar cometendo algum equívoco, mas não é um equívoco muito grande. O próprio Palmeiras, nas 3 últimas finais do Campeonato Paulista, ele colocou 11 reservas para jogar no jogo da Libertadores entre as 2 finais do Campeonato Paulista. Então, assim, isso eu estou colocando esse dado e esse fato para expor que o calendário brasileiro impõe. Então, quando um atleta joga um jogo domingo, outro quarta e outro sábado, a queda de rendimento no terceiro jogo é um negócio absurdo. E aí você vai jogar o terceiro jogo contra o time que teve uma semana livre, é uma queda absurda. Então, tem determinadas decisões que têm que ser tomadas à luz da ciência, etc. E, nesse sentido, essas decisões, óbvio, precisam ser discutidas também. Algumas, né, nada que tenha a ver com relação de jogo, nem que tenha a ver com escalação, isso aí é 100% do treinador. Algumas precisam ser discutidas também com a direção, mas colocando de novo aqui, se fosse possível, óbvio que a gente gostaria que se jogasse sempre da mesma forma aos 80 jogos, mas não é humanamente possível.